meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje nós vamos fazer os reviews dos meus lápis aquareláveis. Eu vou falar pra vocês o que eu gosto neles, o que eu não gosto, quais que eu prefiro e quais que eu recomendo e quais que eu me arrependi de comprar também, pra tentar ajudar você que tá decidindo na hora de comprar o lápis pra ver se vale a pena ou não. Da última vez que eu fiz vídeo de review, algumas pessoas criticaram: ah, Renata, você falou, você é muito chata, você nada te agrada e tudo. E não é assim, amores. Eu vou tentar comparar pra vocês aqui e vou tentar encontrar qualidades e defeitos em cada um pra poder passar meu review sincero pra vocês. Se eu chegar aqui e falar pra vocês que todos são bons, qual é o ponto? O que vai valer a pena, né? Nada. Todos eles vão valer no mesmo. Então, eu vou falar pra vocês aqui os que eu tenho. E deixa eu escurecer um pouquinho vocês, eu vou falar pra vocês os que eu tenho e quais que eu acho que valem a pena ou não. Mas antes de eu começar tudo isso, eu quero falar pra vocês qual o tipo de lápis que eu gosto e qual o tipo de lápis que vale a pena pra mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu não tenho formação profissional, eu uso lápis aquareláveis pra aquarelar pequenos detalhes nos desenhos, então pra mim o lápis aquarelável é pra funcionar como lápis normal e ter a opção de aquarelar. Eu não quero um lápis que fique maravilhoso como aquarela, mas que eu não vou usar. Na verdade, eu vou usar o lápis como um lápis comum, que tem a opção de aquarelar, só isso, tá bom? Então, se você é um artista e você usa o lápis pra aquarelar e tudo, a sua opinião vai ser diferente da minha. E eu vou dizer pra vocês aqui o que eu acho, o que eu imagino que se eu estivesse usando só pra aquarelar, que eu ia preferir, tá bom? Que é diferente do que eu prefiro realmente na vida real. Então, vamos lá. Eu acho que deu pra entender um pouquinho. Então, pra mim, o mais importante é que o lápis funcione tão bem, muito bem como o lápis comum e muito bem como o lápis aquarelável, que o lápis seja macio, que o lápis tenha uma boa pigmentação e que o acabamento dele, que quando você aplique o lápis, ele fique homogêneo, tá? O pigmento dele fique homogêneo no papel. Alguns lápis aquareláveis ficam com aquele efeito tipo um giz de cera, e aí ficam aquelas falhinhas assim, e isso eu não gosto, e eu sei que quando você aquarela some, mas pra mim, que eu uso como lápis comum, ele funciona assim. E aí você pode perguntar, então por que você não só usa lápis comum? É porque em alguns desenhos eu acho que fica bonito o efeito aquarelável. Então eu quero um lápis aquarelável pra uso comum, tá vendo? Nada pra uso profissional, nada assim além, tá vendo? É só pra... tá bom? Então é só pra uso comum mesmo. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês todos os que eu tenho. Eu vou falar pra vocês a ordem, qual que é o mais barato, qual que é o mais caro, só pra vocês terem uma noção. E aí a gente vai falar sobre os meus favoritos e quais que eu me arrependi de comprar, o que eu não gostei. Então vamos lá, os que eu tenho aqui são... Eu tenho um kit de 36 cores da Staedtler, que tá num estojinho ali, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto bastante desses lápis aqui, eu me impressionei com eles, eu vou falar sobre eles. Eu tenho um kit de 36 cores também, da Prismacolor. Esse daqui é um kit profissional e eu vou falar pra vocês também o que eu achei sobre eles. Tem um kit também que é profissional, de 72 cores, da Derwent, que é essa marca aqui, que é Inktense, que é uma marca própria pra aquarelável e tudo. Tem um kit de 36 cores dessa marca US Art Supply. E eles todos, né, são aquareláveis. São pra uso... Os únicos profissionais que eu tenho são os da Prismacolor e os da Derwent. Todos os outros são pra uso comum, né, de todo mundo pode usar. Não que usar... Deu pra entender? Pra uso recreativo, eu acho que dá pra né? Acho que dá pra entender um pouco melhor. Tem esse kitzinho aqui de 24 cores da marca Artist Loft. Tenho também os lápis de cores aquareláveis da Faber-Castell e os da Crayola, mas não estão na caixa, eles estão aqui. E eu acho que só isso, eu acho que são só esses aqui que eu tenho, só não, né, tudo isso. Os da Faber eu guardo aqui, eu tenho um kit de 24 e tenho um kit de 48 junto. Que um eu comprei no eBay, o Breno na verdade comprou no eBay pra mim, e o outro minha mãe me mandou do Brasil no ano passado. E aí os meus da Staedtler ficam aqui, olha só que bonitinho, junto com os daquela marca Artist Loft e junto com os 12 cores da Crayola. Então deu aqui, cada um desses estojinhos aqui cabe 72 lápis. E eles você enrola ele bonitinho e você fecha. Mas eu não vou enrolar ele agora porque a gente ainda vai falar dos lápis, né? Então vamos lá, amores. Eu quero falar pra vocês o que eu achei de cada um. Primeiro eu vou começar com os meus que eu menos gostei. O que eu menos gostei de todos, depois de usar, foram esses daqui da Artist Loft. Depois de comparar eles com todos os outros, o pigmento, tudo deles, eu achei que eles são bem fraquinhos. Em relação ao preço, eles são um dos mais baratos também. Mas mesmo assim eu não achei que valeu a pena.
eu não recomendaria e eu não compraria eles de novo, tá bom? Então não valeu a pena. Antes de eu começar a falar dos outros, eu vou falar sobre o preço. O mais caro de todos, tá? Eu vou comparar o kit de 12 cores, tá? O mais caro de todos é o da Derwent, que custa mais ou menos R$89 no Brasil, 12 cores. Então, é uma facada. 12 cores do Prismacolor custam mais ou menos no Brasil R$79. 12 cores do da Faber, do da Staedtler, perdão, em terceiro lugar como mais caro, custam mais ou menos R$25. 12 cores do da Faber custam R$23. 12 cores dos da US Art Supply, daquela marca grande, daquele grandão de 36, custam em média R$16. E 12 cores da Crayola e da Artist Loft, os dois custam mais ou menos R$10, tá bom? Eu tentei converter os que eu achei o preço em real, eu coloquei em real, e os que eu não achei eu converti pra real, só pra gente ter uma noção. Então esse daqui seria um dos mais baratos, porém a pigmentação é muito fraca e não vale tanto a pena, então não acho que vale a pena. O segundo mais barato é o da Crayola. E o que eu achei dos lápis da Crayola? Eu achei que a pigmentação deles é muito boa e eu achei que a pigmentação deles aquarelável também é muito boa. Então, tanto como lápis normal, eu tô pegando aqui pra vocês verem, tanto como lápis normal, como pra lápis aquarelável, eles funcionam otimamente bem. O único problema deles é que eles só tem 12 cores, então se você quer um kit grande, eu acho que não vai valer tanto a pena pra você. Mas eles são bons. Em terceiro lugar, os mais baratos, o terceiro mais em conta, são os dessa marca US Art Supply. E o que eu achei deles? Como lápis comum, eles têm uma boa pigmentação, eles são macios, eles deslizam bem, mas quando você aquarela, ele praticamente some. Não faz efeito quase nenhum. Então eu achei que não vale a pena, já que ele é um lápis aquarelável, não vale a pena, porque tem lápis que saem mais baratos, lápis comuns, e tem um efeito mais bonito. Então pra esse daqui, eu acho que não vale a pena, não recomendo. Até agora eu não recomendo esse, e eu não recomendo esse daqui, tá? Como lápis aquareláveis, e esse daqui nem como lápis comum, esses pequenininhos aqui, tá? Então eles já estão fora da nossa lista. Daí a gente vem para os mais caros um pouquinho, tá? Que são os da Faber e os da Staedtler. O que eu posso falar deles? São ótimos. Eu acho que a pigmentação deles é ótima. O da Faber é um pouco mais encerado do que o da Staedtler. Pessoalmente, depois de eu usar os dois, eu particularmente preferi os da Staedtler, tá? Mas é uma coisa tão minúscula, uma diferença tão pequena, que eu vou continuar usando os da Faber normal. Eu acho que os da Faber, eles têm, e os da Staedtler, tanto um quanto o outro, eles têm uma pigmentação maravilhosa, secos, funcionam como lápis comum, secos muito bem, e quando eles estão molhados, aquarelados, eles ainda têm uma pigmentação super viva, super bonita. Isso daqui é a comparação de todos eles, pra vocês verem, tá? Então assim, eu achei que os da Faber e os da Staedtler, eles têm, vamos dizer assim, que aqueles dois têm a pigmentação média a baixa, não, tem uma pigmentação baixa quando eles estão aquareláveis. Já os da Crayola tem uma pigmentação média. Os da Faber tem uma pigmentação média alta. E os da Staedtler também. E por fim, né? Então Faber e Staedtler pra mim são ótimos. Funcionam tanto quanto lápis comum, quanto como lápis aquarelável. E por fim, a gente tem os dois mais caros, que são os da Prismacolor e da Derwent. O que eu posso dizer? Molhados, a pigmentação deles é muito melhor do que a pigmentação dos outros. A pigmentação é maior, eles funcionam, ficam mais bonitos. Os da Derwent, eles são fixos. Depois que você molha eles uma vez, que você deixa secar, você não mexe naquele pigmento mais. Você pode molhar de novo que ele não vai manchar. Eles secam e ficam fixos. Os da Prisma não. Se você molhar de novo, você pode mover o pigmento, fazer mistura e tal. Então assim, se você é profissional, você vai amar esses lápis. Se você é como eu, que usa pra algo normal, e você não vai precisar de tanta pigmentação, fica com os da Staedtler e fica com os da Faber. São mais baratos, são mais em conta e valem a pena, tá? Agora, entre esses dois, entre os da Prismacolor e os da Derwent, tá? Eu prefiro os da Prismacolor. Por quê? Se eu fosse pra usar pra um desenho que eu fosse aquarelar a maior parte e eu quisesse um pigmento vivo,
eu preferiria usar Prismacolor, porque além deles serem macios, eles não são tão macios quanto os outros, porque eles são... A textura dos lápis aquareláveis profissionais é diferente, eles são mais secos, sabe, no geral. Mas eles são mais macios do que o da Derwent e o efeito deles no papel fica mais bonito. Eu achei secos. Eles ficam menos... Eles não acumulam pigmento, eu achei que fica bem legal. Olha só, vou mostrar pra vocês. Esses aqui são os da Prismacolor. Não sei se vocês vão poder ver, eu tentei passar. E eles ficam vivos, eles ficam bonitos como os lápis normais. E eles aquarelam muito bem, com muito pigmento. Já os da Derwent, eles aquarelam muito bem, mas como lápis normais, eles não ficam bons. Por que eles não ficam bons? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eles não ficam bons pelo seguinte fato. Olha só, tem cores maravilhosas, mas eles arranham o papel e eles acumulam pigmentos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo essas linhazinhas que estão formando aqui em algumas cores? Uns acúmulos, alguma coisa assim? Não é que eu passei, é porque quando você vai passar ele meio que acumula pigmento em algumas partes e arranha em outras. Então ele não fica um acabamento meio uniforme. E esse daqui o acabamento já é bem mais uniforme. Não sei se dá pra vocês verem. Eu fiz só uma passada em todos eles e o acabamento foi super uniforme. Então, se eu fosse escolher entre esses dois que são profissionais, se você quer um lápis profissional que tem uma ótima pigmentação, e se eu fosse escolher, eu preferiria os da Prismacolor. São mais macios, são mais pigmentados, não são mais pigmentados, são mais macios e são mais pigmentados como lápis secos. E pigmentam mais, de uma forma mais homogênea quando eles estão secos. E os da Derwent, eles são... Pra usar ele seco, pra mim não funciona. Ele arranha o papel, ele cansa a mão. Então pra mim é uma coisa que não vale a pena, tá? Pra ele seco. Mas molhado ele é ótimo. Então, os meus top 3, assim, se eu fosse escolher, o profissional, meu favorito seria o da Prismacolor. E da linha comum dos outros, eu escolheria em primeiro e segundo lugar os da Crayola, em primeiro lugar, juntos, lado a lado, perdão, os da Faber e os da Staedtler. E se você não quer usar profissional, não precisa. Vai nos da Faber e nos da Staedtler que você vai amar, eu tenho certeza que vai se dar super bem. Eu vou deixar aqui pra vocês verem alguns testes, olha só, de pigmentação, só pra vocês verem aqui que eu fiz. Eu não sei se vocês vão conseguir ver pra ver o acabamento, como eles fecham, como eles ficam bonitos no papel e tudo. E eu vou tentar tirar foto talvez e colocar aqui, mas se a foto não ficar boa, o meu review vocês já acho que deu pra entender um pouquinho. Como eu falei pra vocês, eu não tenho formação profissional, então essa é a minha opinião pessoal aqui, e eu espero que ajude um pouquinho a vocês aí que estão decidindo na hora de comprar. Às vezes você tem um lápis da Staedtler, da Faber, e você fala, será que vale a pena eu comprar os lápis daquela outra marca ali? Será que vai valer ou não? E eu já fiz meio que uma pequena comparação lado a lado, e eu acho que vocês vão gostar muito. Então aqui, ó, não sei se eu mostrei pra vocês, esse daqui são os swatches dos lápis da Faber. E uma curiosidade que eu queria falar pra vocês é o seguinte, eu tenho um kit da Faber que veio do eBay, e eu tenho o kit do Brasil. Um é de 24 e um é de 48 cores. Eu achava que era repetido os 24 cores, mas depois de eu fazer o swatch lado a lado, eu vi que praticamente são mais 6, no máximo 10 cores se repetem. Então eu achei ótimo, porque eu tenho mais variedade de cores, por isso eu arrumei eles assim. Mas olha, esses são os lápis da Faber, e esses aqui são as 36 cores da Staedtler, super vivos, super pigmentados, e ambos têm a opção de aquarelar. Os da Crayola também eu achei ótimos. E estão aqui os meus top 3, Faber-Castell, Staedtler e Prismacolor, tá bom, amores? Então é isso, esse foi o meu mini review. Eu vou fazer o review também dos lápis de cores comuns e eu vou fazer o review das canetinhas. Então se você quiser ver tudo isso, fica de olho que logo logo vem aqui no canal. E depois eu vou mostrar pra vocês também todo o meu material de colorir, tá bom? Um beijo grande, não esqueça que eu amo vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!